Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 404 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com meu amigo Fábio Takeda. E o Fábio é o japonês que me apresentou um novo universo de jogos de tabuleiro na minha vida. Olha isso! Isso é verdade, gente. Olá, pessoas! Eu sou o Fábio Takeda e estou aqui com a Adri. A Adri, em termos de comunicação, é referência pra gente. Ela é a comunicação do Vocari, a comunicação da MTB, a comunicação do CBM, tudo que envolve missões, a Adri tá na comunicação. Olha aí! Quem diria? Mas eu não falo durante os jogos, olha só. Ah, não, quase não. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rony, que vai me apresentar jogos, além de imagem e ação, war, trilha, ludo, combate. Eu tenho muita expectativa, hein? Me apresente muito mais jogos que isso. É o mínimo que a gente espera nesse programa. Bom, eu sou o Rony e tô aqui com o Paulinho, o cara que tem tocado aí o terror nesse podcast há mais de 400 episódios. Paulinho, muito obrigado por me receber aí, cara. E é um privilégio estar com vocês, porque esse tema a gente quer falar há muito tempo no podcast. Isso é verdade, a gente gosta muito, né? A Adri já cobrou várias vezes esse tema, eu falava, mas a gente tem que encontrar gente que trabalha com isso, assim, né? Não é só falar dos nossos gostos, tem uma estratégia toda por trás disso. E a gente teve agora, né, há um bom tempo a gente conhece o Fábio e recentemente a gente conheceu o trabalho do Rony, que tem um ministério nessa área de jogos de tabuleiro, que é a Mesa e o Trono, que vocês vão conhecer melhor durante esse programa, mas já dá pra seguir desde já, né, no Instagram, Mesa e o Trono. E o Fábio, ele é o fornecedor de jogos nos retiros do Vocari. Então, sempre que a gente tá junto, ele leva aquela sacolinha que eu sei que deve ser uma luta a escolher os que vão caber naquela sacolinha. Não é uma sacolinha tão pequena, aquela de compras, assim, de mercado. E ele tem que selecionar e sempre alguém reclama, por que você não trouxe o Pupi? Isso é verdade. Ele traz tantos jogos no final. Bem. Tem que tratar bem quem traz os jogos, galera. Tem que tratar bem, o fornecedor é importantíssimo. E tem que cuidar muito bem dos jogos também, né? Inclusive, pessoas que não têm o costume de jogar, pega a carta na mão, dobra, dá aquela gente, dor no coração. Eu fico desesperada. Pessoas quando sério. vão comer na mesa de jogos, né? Mas Fábio, a gente cuida direitinho dos jogos quando você não tá por perto, viu? Então é isso que a gente vai falar nesse programa aqui especial sobre jogos de tabuleiro. A gente vai ver que é muito mais do que um simples hobby. Pra gente é um hobby, mas tem gente que encara os jogos de tabuleiro muito mais do que simples jogos de tabuleiro, como o Rony, que tem um ministério nessa área. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse programa do podcast. E você vai descobrir que tem muito mais jogo do que o War, Banco Imobiliário. Só pra vocês terem uma ideia, a estatística aí fala que foi lançado no Brasil ano passado em torno de 200 jogos. Só no ano passado? Isso são 200 jogos novos, tá? Então, só o ano passado. Porque assim, o que a gente conhece de jogos de tabuleiro na nossa história, né? Quando a gente fala de jogos de tabuleiro pra pessoas não muito iniciadas, eles vão lembrar de Jogo da Vida, War, xadrez, dama, ludo. Quem nunca teve aquele tabuleirinho, né? Que de um lado era a dama e a hora que você virava ele de ponta cabeça era ludo, é isso? Trilha, isso. Eu nunca soube a diferença desses jogos. Mas você sabe que a gente tem que respeitar isso aí, viu, Paulinho? Porque muitas pessoas, elas entraram pro hobby através desses jogos, né? Então, a gente pode às vezes definir assim, falar, é um jogo antigo, ninguém mais joga. Bom, tem muita gente que joga até profissionalmente, mas a verdade é que a gente deve esse respeito, porque, querendo ou não, tem trabalhos, por exemplo, nas escolas com xadrez e dama. Então, eu acho que assim, a gente tem que capitalizar nessas pessoas que estão nesse hobby já dessa forma e mostrar pra elas a novidade do que existe hoje aí, entendeu? É tipo aquele cara que joga Atari e aí você traz um PlayStation 4 para ele, entendeu? E assim, acho que aqui no Brasil a gente teve esse ato grande, né? Porque assim, por muito tempo a gente ficou preso nesses jogos mais clássicos, né? E teve vários outros, assim, tinha aqueles de conhecimento, como que era? Trivia, né? Jogos de trivia, Tipo Master. Master era um, e a gente tem o Perfil. Perfil era o que eu gostava muito, que eu sempre gostei de conhecimentos gerais, né? Então eu sempre era muito bom em perfil e tal. Lembrar de
de datas históricas e personagens e artistas, essas coisas. Agora a gente vai ficando velho e começa a esquecer, né? A Grow tinha o Quest também, né? O Quest, e agora eles encerraram o Quest por um tempo. Eles estão voltando com, acho que é o Master, que era um outro jogo que era antigão também. Sim. Mas eles estão repaginando agora, tal. Eu acabei de voltar da Brin, né? Que é a feira de brinquedos, né? Mas tem jogos de tabuleiro lá também. E aí eu vi que eles repaginaram o Master aí. É bem esse tipo de jogo de pergunta e resposta aí que a galera gosta. Nós temos que valorizar os jogos antigos, porque na verdade eles são os precursores, eles que inspiraram os novos jogos, né? Inclusive, todos esses que você tá falando de perguntas e respostas, eles são inspirados no Master, né? Que é um jogo muito, muito antigo, que eu lembro que quando a gente jogava, quando era pequeno, a minha mãe ouvia as perguntas lá da cozinha e respondia e ganhava de todo mundo. Que raiva! Então, assim, o conhecimento, história e geografia, ela destruía todo mundo, né? Que legal. Então, assim, o War, ele também é precursor de vários jogos que a gente joga agora, né? Inclusive... De estratégia, né? Inclusive na igreja, o pessoal falou, poxa, a gente não vai poder jogar mais, né? E um rapaz falou, não, agora eu tô jogando todo dia. Ah, é mesmo? Qual jogo? Ah, o jogo que você ensinou, o Pandemic. Porque a gente tá vivendo na pele, né? Nós somos os piores desse jogo nesse momento. Exatamente, é o que a gente tá vivendo. Viu, mas vocês acham que a gente teve esse ato no Brasil mesmo de demorar pra serem descobertos esses novos jogos e lá fora eles continuaram a se desenvolver? Eu não sei muito bem a história, porque de repente o Brasil começou a ser bombardeado por novos jogos, né, de tabuleiro. Ou não foi tão de repente assim? Na verdade, o que acontece, Paulinho, é o seguinte, os jogos eram jogos como eles eram até mais ou menos a década de 80. De lá pra frente, na Alemanha, foi criado um negócio chamado Jogo do Ano, que em alemão é bonito, né, fala Spiel des Jahres. E esse prêmio é basicamente o Oscar dos jogos de tabuleiro. Cara, que legal. Bem na década de 80 isso é criado, na verdade 80 pra 90 ali, né? E alguns jogos começam a ser premiados e aí a galera que desenvolvia jogos começou a tentar fazer coisas mais inteligentes, mais criativas. Sim. E aí vários jogos surgiram nessa safra, mas um em específico meio que crava a evolução dos jogos de tabuleiro, que é o Catan. Catan. Não sei se o... Conheço, eu já joguei. Settlers of Catan. Isso. Colonizadores de Catan. Muito legal. Já saiu aqui no Brasil pela Grow, hoje em dia tá na mão de uma editora chamada Devir. E esse jogo, quando ele saiu, meio que muita gente jogou ele e falou assim, cara, que legal, não sabia que tinha um jogo nesse estilo. E aí, pra frente, um monte de gente surgiu, vários novos autores de jogos se inspiraram no Catan pra fazer outros jogos. Mas é interessante, quando você vai falar assim com vários autores de jogos modernos, hoje em dia, você pergunta pro cara, qual foi o jogo que te trouxe pra dentro do hobby? Ele vai falar, foi o Catan. Então, esse é um jogo muito importante, assim, na história dos jogos de tabuleiro modernos, né? E quando a gente fala de RPG, entra também como jogo de tabuleiro. Eu acho que, assim, começando lá nos anos 80, se não me engano, ele também trouxe uma nova forma de se jogar, né? Sim. O RPG, o gostoso dele é que a imaginação é o limite, né? Tem muito preconceito, até principalmente dentro da igreja, né? A gente tem bastante preconceito porque houve vários casos polêmicos, né? E assim, pessoas que muitas vezes tinham o hábito de querer viver na vida real o personagem que ela jogava no jogo, ou que acabava, sei lá, vamos jogar uma partida no cemitério, sabe, pra ambientar a coisa e tal. Mas acho que o RPG foi importante também pra dar uma nova vida pra esses jogos de tabuleiro, né? Com certeza. Na verdade, o RPG, ele é quase que uma forma de jogo de tabuleiro em si só, né? Porque ele é totalmente diferente de um jogo de tabuleiro convencional, porque as regras podem ser quebradas, podem ser alteradas, o narrador da história ali, ele vai contando uma história e os personagens que são cada um dos outros jogadores vão interpretando seus papéis, né? Pra quem estiver ouvindo a gente não entender, né? E o gostoso é que, na verdade, nada mais é do que um faz de conta. Então, as regras só estão ali pra ajudar a gente a ter uma boa experiência. Agora, já no jogo de tabuleiro convencional, né? A regra é a obrigação do jogo. Sem a regra, não há um contrato entre os jogadores da qual quem vai vencer ou quem vai perder ou se nós vamos vencer juntos, entendeu? Então, tenho pra mim que o RPG, ele é um setor dos jogos de tabuleiro que funciona à parte, assim, mas que é óbvio, ele tem toda uma influência e hoje em dia tem muitos jogos de tabuleiro que reproduzem a experiência de uma mesa de RPG de maneira mais fácil para que os jogadores não precisem ter que escrever toda uma história ou desenvolver todas as regras do que vai acontecer. E fica bem mais curto, né? As rodadas ficam mais curtas. Eu gosto de jogos que você consegue resolver ele mais rapidamente, assim. Você não precisa passar a madrugada inteira jogando, como é o caso do Banco Imobiliário. Meus filhos jogam aqui, eles sempre desistem, assim, porque
chega uma hora que você não aguenta mais ficar rodando naquele tabuleiro, né? Aí o Fábio, quando ele leva nos retiros, ele leva muitos jogos que se resolvem rapidamente, dá pra fazer várias rodadas. Eu acho que esse, pra grupos assim que não se encontram com tanta frequência para jogar, esses são os mais interessantes, né, Fábio? Esse é uma das vantagens da nova leva de jogos, né? Então eles padronizaram no cantinho da caixa dos jogos, antes de você comprar, tem lá, jogos para a partir de 7 anos, a partir de 12 anos e tal, e também coloca o número de pessoas e o tempo médio de cada jogo. Então, esse é um critério. Se você for escolher um jogo hoje, é um critério, ele vai estar na caixa, né? Tá padronizado essas informações. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando, por exemplo, o Banco Imobiliário foi criado, que ele é baseado num outro jogo ainda, que na verdade era uma crítica aos landlords, aos donos de terra, né? Foi criado assim, em 1880, 80 e poucos lá, um negócio assim. Caramba! E inclusive foi pra uma mulher, olha que interessante também, né? Um fato bem legal aí em favor das mulheres. O que acontece? Naquela época não tinha como hobby outras coisas. As pessoas não assistiam Netflix. As pessoas não tinham Instagram pra ficar atualizando. Elas não falavam pelo WhatsApp com ninguém. Então ficar socialmente engajado num jogo por 6 horas, 8 horas num domingo era super aceitável. Hoje em dia é inaceitável. Assistir um filme longa-metragem, meu, tem que ser um Avengers, tem que ser um Senhor dos Anéis, alguma coisa que vale a pena, porque senão você vai falar, meu, eu tô perdendo meu tempo. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm muito entretenimento pra consumir, o que até dá um outro podcast inteiro pra falar, né, sobre essa questão do consumo de entretenimento, mas o jogo de tabuleiro é só mais um, então ele acaba competindo com esses outros, e aí é óbvio, os autores já sacaram que, meu, se eu quero fazer um jogo que vai ter público, eu preciso fazer um negócio mais curto, mais contido, embora existam jogos aí que durem 8 horas ainda hoje, mas que são totalmente modernizados, que realmente são 8 horas de experiência. Aí é outra conversa. Mas você tem casos assim no trabalho que você desenvolve de convenções de jogos de tabuleiro, os encontros que você faz com a galera aí que você tem mobilizado, de vez em quando você fala, essa noite a gente vai passar a noite toda jogando esse jogo, ou você sempre vai preferir jogos mais curtos? Não, tem sim. A gente brinca, eu tenho alguns amigos que a gente vai jogar, que eu sempre pergunto pra eles se, quando a gente for jogar, a gente vai jogar jogos expert, né? Eu falo, e aí, a gente vai jogar jogo expert ou jogo pra galera, né? E aí, geralmente, quando os caras falam, não, é expert, então a gente já sabe o que vai rolar, né? Então vai ter uma duração, às vezes, um pouquinho maior, vai ser um jogo mais pesado, mais estratégico, mas em termos de trabalhar com um novo público, esses jogos, infelizmente, não são populares. A gente tem que meio que fazer um evangelismo do jogo tabuleiro. Você começa com um jogo mais festivo, mais brincadeira, riso, aquela coisa, né, toda animada, aí você vai pra um jogo um pouco mais estratégico, que aí vai lembrar mais, talvez, um jogo que tem uma estratégia tipo de baralho, onde a pessoa pensa um pouco o jogo dela, aí daqui a pouco você vai pra uma coisa mais temática, onde tem uma história, um enredo por trás do jogo, e aí por fim, aí você vai vendo a pessoa vencer esses níveis, aí você fala, cara, vou trazer aqui um Twilight Imperium, que é um jogo que aí dura aí 6 horas fácil, entre 4 jogadores. Mas os 4 ficam o tempo todo jogando, não é aquele que vai eliminando pessoas e a pessoa que tá fora fica só assistindo depois. Então, isso é um outro erro de alguns jogos mais antigos, embora existam jogos hoje em dia que também eliminem jogador, mas a eliminação de jogador, se ela existe, ela tem que ser rápida, tipo, o cara foi eliminado, mas essa partida já vai terminar daqui 5 a 15 minutos, aí o cara já entra na próxima. Mas, infelizmente, o que o War faz é ruim, porque se você é eliminado logo no começo, às vezes por uma má decisão no jogo, você vai ver seus amigos jogarem por mais 3 horas e você vai ficar ali assistindo Netflix no celular. Você sabia que o War, na verdade, ele foi uma cópia mal feita de um jogo, e aí quando ele foi traduzido, eles mudaram um pouquinho a regra e ficou essa questão meio que absurda de um jogo que não termina. Diz que o jogo original, ele era muito mais dinâmico, né? Então, ele é por baseado isso que não no tinha esse Risk. problema, né? Ele é baseado no Risk, e ele tem algumas mudanças, mas tem um fato interessante e a favor dos brasileiros nisso, que é o seguinte, o War que introduziu essa ideia de ter aquelas cartinhas de objetivo. Isso não existia no Risk. Aí os desenvolvedores no exterior, vendo a ideia que foi implementada aqui no Brasil, pegaram e colocaram isso no Risk também. O War é um jogo brasileiro, é adaptado, mas ele é brasileiro. Foi um brasileiro que decidiu dar o nome de War pra ele. Sim. E pra vender ele colocou o nome americano. Exato. Pois a gente não pode falar nada que no Vocari é tudo em inglês também, né? A gente deve bastante a Grow em específico, porque ela foi essa precursora, né? Ela que trouxe esses jogos, que até então não existiam no Brasil, e quando os caras da Grow foram pro exterior, viram, acho que eles moraram no exterior por um tempo, falaram, cara, a gente tem que trazer isso pro Brasil e tal, e naquela época não tinha esse negócio de lei autoral, de copyright, não tinha nada desses negócios, então... Era tudo copiado na cara dura mesmo?
Entendeu? Mas eles tiveram algumas situações ruins aí, onde eles foram acionados por algumas empresas e tal, mas hoje em dia já tá todo mundo, vamos dizer assim, em paz com isso, sabe? E é engraçado porque, às vezes, alguém começa a ter uma ideia de um jogo e querer desenvolver, e aí joga nos fóruns assim, mas eu tenho medo de alguém copiar minha ideia. E uma coisa que todo mundo fala assim, fica tranquilo, ninguém vai copiar a sua ideia, porque a partir do momento que alguém copia a ideia de alguém aqui, automaticamente a comunidade board gamer que tá em contato, que tá nos fóruns e tal, eles vão falar contra isso. Então é muito interessante como a galera é fiel nisso aí, sabe? Assim, a turma se protege, né? E hoje é muito mais fácil você provar que você teve a ideia antes, tá registrado num fórum, né? E tem alguns documentos que podem ser usados como provas, né, pra isso. Bem legal. Mas é raro hoje em dia esse caso de plágio descarado, assim. O que às vezes acontece muito é o cara pegar a ideia inicial do jogo, dar uma alteradinha, botar em outra caixa e vender. Mas, tecnicamente, ele teve o investimento dele ali, então a partir daí é um novo produto. Que é o que mais acontece, na verdade, né? Temos vários jogos similares que, às vezes, o plágio faz mais sucesso do que o original, né? Verdade. Às vezes acontece de alguém falar assim, nossa, vocês têm... Tal empresa tem um jogo igual o dessa daqui, só que o dessa daqui é que plagiou do outro, entendeu? Tipo, tem algumas coisas nesse sentido, assim, que já aconteceram também. Ô Rony, na sua equipe, na sua igreja, tem alguém que já desenvolveu algum jogo? Eu tenho alguns protótipos. Na nossa turma tem uma pessoa, na verdade um pastor, que ele criou um jogo chamado Encucar. O nome dele é Klaus Oliveira. Ele tá agora em Anápolis, né? Mas ele era aqui de Praia Grande. E ele criou esse jogo, é a história mais louca. Ele teve um sonho, acordou de manhã, resolveu pegar lá uns pedaços de papelão, não sei o quê, fez o protótipo, começou a brincar com os filhos, deu certo. Aí num sabático que ele teve do período dele como pastor na igreja, ele falou, vou investir meu tempo em fazer esse jogo virar um produto. Cara, ele fez um jogo muito legal. É um jogo, assim, pra pais jogarem com os filhos, eu diria que é na idade da infância, assim, e é um jogo que cria conversas entre pais e filhos. Muito legal, bem simples, assim, o público é infantil, então, óbvio, você não vai pegar um adolescente jogando Encucar, mas ele desenvolveu, e um detalhe interessante pro mercado brasileiro, ele teve um grande sucesso, porque ele vendeu mais de 1.000 cópias do jogo. Caramba, que legal. E isso, assim, é impressionante, porque geralmente se você no Brasil fizer um jogo que vender, 500 cópias, você é um produtor independente, cara... E é um jogo de tabuleiro mesmo, de caixa e tal. Tabuleiro, bonitinho e tal, Encucar. E tá rolando ainda? Dá pra comprar? Vamos fazer um jabazinho dele aí. Cara, eu acho que até tá difícil, porque a última impressão dele eu sei que esgotou. E o Klaus tava vendo de fazer uma nova impressão aí. Eu até tô sendo meio que um consultor dele aí pra ajudar, quem sabe, a desenvolver ele num valor mais barato, que legal. Componentes mais simples, pra ficar uma coisa mais acessível também. Nossa, muito interessante. Quando tiver isso de novo disponível, avisa a gente que a gente divulga aqui, tá bom? Bom, prazer. E assim, dos jogos produzidos por brasileiros, quais são os mais famosos, assim, que pegou mais ou que vendeu mais dentro do Brasil, vocês sabem? Dessa nova leva, né? Tirando esses que a Grow adaptou. Eu tenho alguns. Qual que você tem aí, Fábio? Cara, não sei não, porque os últimos jogos que eu mais gosto, fizeram sucesso, de fato vieram de fora. Na verdade, um dos jogos clássicos que o pessoal gosta de jogar na nossa igreja foi, na verdade, eu mesmo que fui adaptando as regras, né? Então, hoje, ele inclusive tá rodando ao mundo. Olha aí. Mas peraí, a sua regra tá rodando o mundo, mas é uma regra extra-oficial de um jogo que já existe, é isso? Na verdade, é assim, eu juntei as regras que existiam de truco com de poker, o Texas Hold'em, né? Uma das versões de poker. E eu fui adaptando. Então, cada vez que a gente foi jogando, eu fui mudando as regras e ficou num formato que quase o último que tá rodando na Europa. Porque um membro da nossa igreja, ele foi pro ITA, foi estudar em São José dos Campos, ensinou o pessoal de lá, aí gente de lá foi pra Irlanda, ensinou na Europa. Uau! Depois disso, um membro da nossa igreja que mudou pra Irlanda, ele foi lá e o pessoal tava jogando o meu jogo. Ele falou, como assim vocês sabem? Daí a gente foi descobrindo a história. Fulano foi daqui pra São José, de São José uma pessoa foi pra lá e ensinou lá o pessoal, né? Mas o que é? É com
baralho, tipo truco mesmo, ou tem alguns outros elementos? É com baralho normal e a gente usa fichas de pôquer também. Ah, tá. Inclusive, eu vi outras versões no Brasil. Na universidade a pessoa tá jogando, usa outros nomes e tal, e com regras um pouquinho diferentes, né? Uhum. Então, assim, o que acontece é, jogos desse tipo tem várias versões. Assim como o truco, a gente joga de uma forma em Sorocaba, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Minas, por exemplo, né? Sim. Então, são adaptações que vão ficando melhor em um determinado lugar. Mas como que na Europa o truco pegou? Existe alguma coisa parecida com truco na Europa? Na Europa eles chamam de truco maluco também, porque aprenderam com gente que aprendeu comigo. E esse nome é seu, Mas truco maluco? Sim. Ah. Não foi eu que batizei, mas foram membros da nossa igreja que jogando, né? Eles falaram, isso é um truco muito maluco, né? E quando a gente ia explicar, perguntava, você sabe jogar truco? Então uma versão diferente. Aí o pessoal falava, é um truco maluco. E aí ficou. Ficou bom o nome, eu gostei. Mas depois eu quero essas regras pra testar com a galera aqui, ver como é que eles aceitam essa ideia aí, viu? Legal. Um jogo que é nacional e tem feito muito sucesso é um jogo chamado Quartz. Esse jogo foi desenvolvido por um cara que trabalhou junto com o pessoal da Grow em vários jogos. Inclusive, você deve ter já visto o War mitológico, o War Império Romano. Ele foi o desenvolvedor desses Wars adaptados aí com essas temáticas, né? E ele desenvolveu esse jogo, chama Quartz. E é um jogo, basicamente, é o seguinte. Cada jogador é um anão indo pra mina minerar cristais. Só que existem cristais que explodem o seu carrinho. Então, você não quer pegar eles, porque isso aí vai explodir o seu carrinho e aí você perde tudo que você coletou no dia. Mas a jogada é que um anão fica jogando esses cristalzinhos radioativos aí no carrinho do outro. Então, você tem que tomar cuidado, porque todo mundo vai querer tirar os seus pontos ali e prejudicar o amiguinho, né? Agora, detalhe interessante desse jogo é que o elemento sorte não tá em rolar um dado, mas tá, na verdade, em pegar um saquinho de camurça e dentro tem os cristalzinhos de plástico. Então, é um negócio tátil muito gostoso, muito legal, assim, bem... chama muita atenção. E esse jogo, simplesmente, o direito dele no exterior foi adquirido por uma empresa que faz jogos de tabuleiro pra Disney. Então, os caras pegaram esse Quartz e colocaram a Branca de Neve e os Sete Anões em cima da temática do jogo e é um produto oficial Disney. Então, que legal, cara. Um desenvolvedor nacional brasileiro, ele fez esse jogo. E lá no exterior, ele tem um outro jogo muito famoso também, que chama o Xerife de Nottingham, que é um jogo de blefe, onde você tem que subornar o xerife pra poder passar com as coisas que você tem no seu carrinho, né, e tal. E o nome desse autor aí é Sérgio Halaban, um cara muito famoso aqui no Brasil, extremamente amado aí pela comunidade board game nacional. Então, mas o Sheriff, na verdade, é um jogo de baralho que já existia, que a gente chamava de mentira, né? Sim, geralmente os jogos, às vezes, que a gente vê hoje em dia, são meio que uma, vamos dizer assim, uma profissionalizada em alguma ideia que já rolava antes, né? Por exemplo, tem um autor do Rio de Janeiro, irmão nosso, inclusive, o Marco Aurélio, ele criou um jogo chamado Quicks. Esse Quicks nada mais é do que um stop em jogo de tabuleiro, entendeu? E ele mesmo fala isso e tal. Só que, a execução ficou muito legal, sabe? Então, assim, se você procurar o Quicks da editora TGM, cara, é jogão, vale a pena e é um irmão nosso. Aí a gente vai estar prestigiando o trabalho de um cara aí que também ama Cristo. É a mesma história do Rumicube, né? Que, na verdade, a gente já jogava, chamava Mesh Mesh, jogava com baralho, e o pessoal fez sucesso, né? E, inclusive, o Rumicube ganhou aquele prêmio de jogo do ano, no ano que ele foi lançado. Lá na Alemanha. Sim. Sacanagem. Mesh ganhou o prêmio. São jogos que a gente desenvolveu aqui, jogava de baralho e de repente alguém viu, gostou da ideia e lançou o jogo. Né? Que legal. De uma forma, repaginou e tal. Inclusive, no Vocad a gente jogava o Máfia, né? Eu já vi agora o Máfia, eu não lembro o nome que era, mas com os personagens com as mesmas funções que a gente jogava Máfia. Tem o Lobisomem por uma Noite, por exemplo. Esse a gente jogou. O Lobisomem ele já é uma evolução, né? Já tem muito mais personagens, né? Máfia, exatamente. Tem um que chama Máfia de Cuba, que também tem essa ideia dos personagens e tal, mas aí é um pouquinho diferente. Mas, na verdade, assim, é difícil a gente criar jogos do zero. Geralmente você vai se inspirar em algum e fazer alguma coisa diferente que vai trazer um público novo, que talvez vai criar uma dimensão diferente para aquele jogo que inicialmente a gente jogava ali. A brincadeira de criança, muitas vezes,
vira um bom jogo de tabuleiro, entendeu? E o que define um jogo de tabuleiro? Porque a gente tá falando de baralho aqui também. O tabuleiro é uma mesa que tá na frente das pessoas, as pessoas vão interagir nela, ou precisa ter um tabuleiro mesmo, que é aquela peça de papelão dobrável que você vai andando naquele tabuleiro e evoluindo pra que o objetivo do jogo aconteça? Eu diria que, assim, jogo de tabuleiro, na verdade, é uma convenção que comercialmente a gente já não considera só jogo que tenha o tabuleiro, né? Porque jogos de cartas, jogos de mesa em geral, eles entram na questão do jogo de tabuleiro. Um ponto cinzento, por exemplo, que muita gente discute é joguinho de peteleco. É jogo de tabuleiro ou não é? Entendeu? Ótimo. Porque, na verdade, tem um jogo que chama Set and Match, que é um jogo baseado no tênis, certo? Você tem um tabuleiro que é uma quadra de tênis, com divisões, onde cada área do tabuleiro tem pontos, e aí você tem uma peça redonda, né, uma pecinha de madeira, que você vai dar o peteleco nela, e aí você tem que jogar ela na quadra do seu oponente, depois ele devolve, e assim você vai fazendo um rally, e quem fizer uma quantidade de pontos no rally, ganha o ponto no jogo de tênis. Vamos dizer assim, lá, o 15, 30, 40, aquela coisa, né? Aí alguém olha aquilo e fala assim, mas isso aí é um jogo de tabuleiro? Aí eu vou falar, eu acho que sim, porque tem o tabuleiro, mas é um jogo de tabuleiro com um elemento destreza. Sim. Aí você vai falar, tá bom, entendi. Agora, dá pra falar que bilhar é um jogo de tabuleiro? Aí já é complicado, porque o bilhar, ele tem o elemento destreza, mas a mesa inteira é o próprio jogo. Então, eu não sei se entra, entendeu? Já começa a exagerar um pouco, né? Então assim, as definições são muito cinzentas, mas em geral eu vejo que jogos de carta, jogos com tabuleiro, jogos de dado e um pouco desses jogos de destreza, todos eles enquadram como jogos de tabuleiro. Porque a gente jogou no Vocari agora, é um jogo que envolvia cartas e destreza, que é aquele, como que é o nome, Fábio, que tem aquele totem no meio? Jungle Speed. Jungle Speed. Perfeito. Que foi assim, foi no início do surto do coronavírus no Brasil e tava todo mundo pegando naquele mesmo totem sem passar a mão no álcool gel, mas mas às vezes o coronavírus é mais fácil de curar do que um dedo quebrado, viu? Porque é verdade. Jogando esse jogo eu já vi gente, sair com o dedo doendo, viu? Porque um vai os dois. E aquelas meninas com aquelas unhas gigantes e tal, que vai atravessando a carne. Porque é um jogo que você tem cartas, né, que você vai descartando e um pedaço de madeira no meio que fica em pé. E quando um certo tipo de carta vira, certas pessoas têm que serem rápidas pra pegar aquele totem. Então acaba juntando destreza e jogo de cartas, né? Isso é bem curioso também. E foi o sucesso. Esse foi o maior sucesso. É engraçado, cada retiro tem um jogo que é o maior sucesso, né? E esse ano foi o Jungle Speed. E o interessante, Paulinho, é que o Jungle Speed eu levei, na verdade, no retiro anterior, mas ninguém quis jogar, preferiram outros jogos. E dessa vez ele fez sucesso. No retiro passado, o sucesso foi o Dixit, que assim, eu fui campeão em todas as rodadas praticamente. É muita metáfora na cabeça e tal, é outra coisa. Aí nesse aqui, o Dixit ficou de lado lá, meus filhos brincaram porque eles gostam bastante e tal, mas não pegou. Aí o que pegou mesmo foi o do lobisomem e o do Jungle Speed, sem dúvida nenhuma. Um substituto ao Jungle Speed, Paulinho, que tem no mercado nacional, às vezes até mais fácil de achar nas lojas, chama Thelma. Aí ele não tem esse elemento do totem no meio da mesa, mas a ideia é a mesma. Você vai virando cartas, quando você tem duas cartas iguais entre dois jogadores, um tem que falar o apelido do outro primeiro. Então, no começo do jogo, cada um define um apelido, e aí, assim, o jogo vai até uma hora que sai as duas cartas iguais, você tem que falar o apelido do outro primeiro, como se fosse num duelo, né? E esse jogo, você acha numa loja por R$30. Ah, que legal. Esse jogo é o que a gente chamava também de bicho no baralho. Tá vendo? A origem é daí, né? Então, cada pessoa falava o nome de um bicho e você assumia esse personagem, e quando a sua carta batia com o da outra pessoa, você tinha que falar o bicho da outra pessoa. Exato. Então, a origem é daí também, né? Olha só, que legal. É a brincadeira de criança que vira um jogo organizado, entendeu? Basicamente é isso. Então, muitos jogos vão ter isso, né? Agora, é óbvio, também tem isso. A gente tá falando aqui de jogos que são os chamados jogos de festa, porque esses jogos, geralmente, eles têm uma quantidade de jogadores elevada, então você vai jogar com 6, 8, 10 pessoas numa boa, né? São jogos que apelam pra criatividade ou pro engraçado, pro riso a custas de alguém na mesa.
Então esses jogos de festa são muito bacana. Por exemplo, quando a gente fala de jogo de festa, o Dixit, ele também é um jogo de festa. Sim. Embora ele não seja... Aí ele já tá num nível mais organizado e tal, então ele tem um elemento maior, né? Uhum. Mas esses jogos de festa geralmente são a melhor porta de entrada pra galera entrar nessa onda de jogo de tabuleiro, né? Se você vai botar na mesa alguma coisa pra mostrar, põe um jogo de festa. Se você for numa loja especializada, fala, eu quero comprar um pra jogar com os meus amigos. É um jogo de festa que você vai receber. Eu já prefiro mais jogos de raciocínio e estratégia do que de destreza e velocidade. Tem uns amigos meus que adoram jogar o Dutch Blitz. Só de ouvir essa palavra já me dá palpitação, cara. Aquele jogo aquele jogo é pra cardíaco, mano. Você tem que olhar, você tem que ter 4 olhos olhando toda a movimentação, olhando as cartas da sua mão, as cartas da mesa, e você tem que ser rápido absurdamente. Quando você joga com pessoas que estão com sangue nos olhos, fogo no parquinho, gente do céu, eu prefiro ficar olhando assim de longe do que tá lá no meio, sabe? Eu já prefiro uma coisa mais Dixit, que você pensa, você coloca as cartas, você faz o raciocínio mais lento, sabe? Você tem mais oportunidade de pensar do que esse jogo frenético e maldito chamado Dutch Blitz. Sabe o que é engraçado, Paulinho? Eu tenho estudado muito essa questão do desenvolvimento de jogos, como as pessoas desenvolvem jogos, né? E uma das coisas que eu cheguei à conclusão, isso tem estudos na internet, então se a pessoa pesquisar não é nada novidade, né? Mas existem 4 grupos maiores de jogadores, né? Tem aquela galera que é socializador. O cara, ele gosta de estar ali conversando, de estar ali negociando com outros jogadores, certo? Uhum. Tem os exploradores, que eles gostam, na verdade, de descobrir os aspectos do jogo, de pesquisar o que o jogo tem. Por exemplo, se o cara gosta de um Dixit, ele gosta de, eu vou comprar as expansões do Dixit, porque eu quero ter todas as cartas. Geralmente é o colecionador, sabe? Então ele gosta de explorar, ele não joga pra vencer tanto quanto ele joga pra, na verdade, descobrir como o jogo é. Né? Aí você vai ter os conquistadores que não. Esse cara, ele joga pra descobrir como o jogo é, mas ele quer vencer. Ele quer acumular riqueza, ele quer ter a melhor pontuação, ele quer chegar, mas na verdade ele não tá tão importando contra os outros jogadores. O que negócio dele é que ele quer ter a melhor experiência possível pra ele, entendeu? Sim. Então ele é um conquistador. Agora, o último, e é esse que dá nos nervos da galera, é o assassino. Esse é o termo. E é o cara o quê? Ele gosta de ver os outros perderem. Ele não tem prazer tanto em ganhar quanto ele tem em ver os outros perderem. Exato. Então, geralmente é o mais legal de se ver de fora, assim, sabe? Quando você tá no jogo, é um saco. Mas quando você tá de fora, é muito divertido você ver a estratégia do cara e como ele tira do sério os outros jogadores. Sim, e ele usa isso em favor dele. Então, assim, quando alguém vai desenvolver um jogo, mesmo um jogo de videogame, eles seguem à risca esses estereótipos, né? E eles tentam atingir toda essa galera. Então, mesmo que você pegue um jogo que nem lá o Fortnite, que hoje em dia tá em evidência, né, no mundo digital aí, cara, ele tem espaço pra assassino, ele tem espaço pra conquistador, pra explorador e pra socializador. Tudo tá lá. Então, grandes jogos, eles apelam a um grupo maior, mas geralmente eles vão ter um desses 4 em específico, que é o público principal. Você pega um Dutch Blitz, o negócio da galera ali é ser assassino, é ser o primeiro, é, ver os outros perderem, é corrida, é tal. Então, a socialização não existe. Enquanto, por exemplo, você vai jogar um Pandemic, que é um jogo cooperativo, você quer negociar com os outros jogadores, ver qual que é a melhor decisão. Você não tá querendo tanto vencer. Você tá querendo vencer a experiência, não os outros jogadores. Aí o cara que ama o Dutch Blitz no Pandemic vai ser complicado. Naturalmente. Então a gente tem que respeitar e tentar compreender quem são essas pessoas. E quem você é, Rony? Eu sou mais o explorador e o socializador. Eu diria que eu fico nesses dois aí. Eu gosto de conhecer jogos, eu não me importo em perder. Na verdade, eu não saio frustrado quando eu perco, porque eu explorei, eu aprendi novas estratégias, eu falo, poxa, na próxima eu vou jogar diferente e tal. Agora, pessoas não, que, se o cara não ganha na primeira, ele fala, esse jogo é ruim, não quero mais jogar, entendeu? E aí ele perde a experiência também. Tem uma outra categoria que eu adicionaria aí pra descrever o nosso amigo Fábio Takeda. Como assim? O rei do blefe.
Gente do céu, esse homem blefando, quando você joga esses jogos assim, tipo Coop, ou mesmo do lobisomem e tal, que você tem que ser um personagem, você falar que é um personagem que você não é, quando você tá no jogo, você tá observando e tal, você fica duvidando, será que ele tá falando a verdade? Não. Quando você duvida dele, você cai do cavalo, é sempre assim. Aí quando você sai do jogo e fica observando de fora, eu fico, esse Fábio Takeda, meu pai do céu. É muito dissimulado, cara, é impressionante. Se defende, Fábio, por favor. Não tem defesa. Mas é tem. verdade. É isso mesmo, cara. Não, mas uma coisa interessante que você vai ver, eu não sei se você reparou, Paulinho, assim, que eu tendo a não mentir, mas assim, eu levo o que a gente fala assim nesses jogos de levar algum sofisma, né? Com várias verdades, mas uma distorçãozinha você leva para uma outra direção, né? Então, normalmente eu tendo a fazer isso, né? Mas também a gente tem alguns problemas, né? No começo eu queria comprar, por exemplo, um jogo que chama Avalon, minha esposa não, porque a primeira vez que a gente jogou, ela ficou traumatizada, porque assim, não gosto de mentir, não faz parte da minha índole, aí você tem que mentir nesse jogo. Isso é difícil. Então esse ela não gostava, Coop ela não gostava e tal. Com os meus filhos foi engraçado que eles foram jogar o do lobisomem lá e eles são muito novos, o Fábio falou, eles são muito novos pra jogar, só que eles estavam assistindo de fora, eles entenderam o jogo. Só que na hora de você negociar, de você falar que você não é aquilo que você é, eu soprava no ouvido deles. Fala que você é um aldeão, fala que você é o villager e tal, né? Aí, na hora de falar, eles falavam que eles eram de verdade. Aí eles ficavam assim, mas eu não sei mentir, você me ensinou a não mentir, como que eu vou mentir agora, entendeu? Cara, isso é dar uma conversa inteira, né? Porque, por exemplo, já me questionaram, assim, pô, Rony, mas você usa esses jogos aí de blefe no ministério dentro da igreja, não tá errado, isso aí não é pecado, né? Mentir no jogo e tal. E uma vez eu conversando com um amigo meu, pastor, também super inteligente, o Pedro, gente finíssima, agora ele tá lá no sertão. Ele chegou numa conclusão comigo muito boa. A gente falou, cara, quando a gente olha pra um ator interpretando um papel num filme, certo? Você tá assistindo ele ali, o Tom Cruise tá fazendo tal papel lá, sei lá, né? O Ethan Hunt lá no Missão Impossível. Aí o que acontece? Ele não é o Ethan Hunt. Ele é só um ator fazendo aquele personagem. Se a gente consegue aceitar num entretenimento como cinema, um ator mentir de que ele é uma outra pessoa, por que no entretenimento onde eu sou o intérprete, né, daquele personagem, eu não posso me passar por aquele personagem e vivenciar os desejos, até os vícios, né, daquele personagem ali naquele jogo, né? E tem o fato de que isso é acordado entre todos que estão participando, né? Ninguém vai falar assim, não, esse jogo não pode mentir. Exato, é dentro desse círculo mágico. Exatamente. E a regra do círculo é que você pode ser outro personagem. Exato, e todo mundo tem a noção de que ela pode desconfiar de você. E outra coisa também é a seguinte, você sabe que encerrado a sessão de jogo, a vida da qual nós voltamos a jogar é a vida real. E a gente vai viver pela verdade ali e tal. Então, eu sempre falo pras pessoas isso, blefar num jogo é diferente de mentir. E eu até tento sempre falar isso aqui é um jogo de blefe. Ah, ele tá mentindo. Não, ele tá blefando. Eu vou explicar qual que é a diferença. E aí eu geralmente saio por essa tangente aí, que eu acho que é justa, porque do contrário, você não pode mais aceitar, então, nenhum tipo de entretenimento como leitura de ficção, porque o cara escreveu tudo ali é mentira, não é verdade. Você não pode mais assistir um filme, uma série, entendeu? Então, assim, acabou que você vai ficar só assistindo o Jornal Nacional, noticiário, porque é a vida real. Também passa um monte de mentira, e olhe lá. Exatamente, entendeu? Então, assim, de verdade mesmo, há esse preconceito às vezes, mas uma coisa que eu aprendi também eu respeito. Se a pessoa, ela falar, não gosto, não quero mentir, eu acho que isso daí vai contra princípios meus, eu falo, então tá bom, tem outro jogo aqui, vamos jogar aqui, não precisa jogar esse. Só que para algumas pessoas é muito difícil quebrar essa barreira, né? Então, dependendo do ambiente, eu não levo de fato alguns jogos de blefe. Geralmente a pessoa, quanto mais ela entende teologia de verdade, mais ela consegue compreender isso que a gente tá falando. Eu vejo que o preconceito muitas vezes surge de pessoas que não entendem a teologia do que é verdade, entendeu? Então, é porque o jogo ali é uma mentira. Desde o momento que você pôs ele na mesa, ele é um puro entretenimento. Ele não tem o princípio de ser a verdade, né? E nem dá pra trabalhar com um jogo como, esse jogo é a verdade. Não dá. O jogo é uma abstração de uma realidade, sempre. E a palavra blefe cai muito melhor do que mentira, né? A gente tira a mentira do jogo e pensa como blefe. Blefe é aquilo, a gente tá aqui, todo mundo sabe que você pode blefar, você pode ser outro personagem, você pode dizer que você não tem aquilo que tem, porque isso tá dentro das regras e por aí vai. Mas só pra falar que a Adri tá de volta aqui. Por falar em blefe, estou de volta. Precisou dar uma saidinha, mas tá aqui de volta. Perdeu todo esse começo de conversa, mas... Então, mas eu gostaria de dar um testemunho pra vocês aqui, irmãos.
Ah, sei. Uma vez a gente tava jogando o famoso Cidade Dorme com uma galera, com cristãos e tal. E era um jogo bem grande. Bastante pessoas estavam jogando e tal. E eu era a assassina. Uma das assassinas e tal. E aí, com toda aquela discussão, né, calorosa, apontando pessoas e tal, conjunturas e tal. Uma das pessoas que tem uma personalidade muito forte, eu consegui convencer ela de que eu não era assassina. E ela era cidadã normal. E eu lembro da situação, ela pegando nas mãos da Dri, frente a frente, assim, sabe quando você segura na mão, olha bem no olho ela e fala, ficou... Dri, você não é mesmo uma assassina? A Dri, não, eu não sou, eu sou do povo. Eu falei, dá uma olhada em mim, vê se eu estou tendo alguma atitude que suspeite que eu sou assassina. Eu não sou assassina, portanto a gente tá perdendo tempo tendo essa discussão, de verdade, na boa. E aí eu convenci ela mesmo, e aí ela convenceu toda a cidade, e eu que não sou boba nem nada, não matei ela. Aí eu fui matando as outras, e eu fui matando pessoas bem nada a ver, assim, também, pra não dar tanto na cara. E aí ela, por fim, cara, a gente tava numa roda muito grande, mais de 30 pessoas, e eu venci o jogo. E quando acabou o jogo, e que foi revelado que eu era assassina, essa menina, ela se levantou, ela olhou na minha cara, ela falou, eu sei que é um jogo, mas eu nunca mais na minha vida vou confiar em uma só palavra do que você disser. E ela subiu, entrou pro quarto e ficou sem falar comigo quase que até o final do retiro. Vocês acreditam nisso? Então assim, o Paulinho tá aqui. Eu lembro disso. Testemunha ocular do que aconteceu. Muito tenso, eu fui dormir, daí no outro dia eu fui conversar com ela, eu falei, mas gente, era só um jogo. Ela falou assim, mas eu tô chocada da forma como você mente. Então eu falei, eu não estou mentindo, eu estou blefando. Então, gente... Mas às vezes nessa hora a gente tem que conscientizar e perguntar pra pessoa assim, mas se você tivesse na minha posição e tivesse que ganhar daquela forma, você não faria o mesmo? Porque eu acho que isso é a coisa interessante. E ela era extremamente competitiva, né, amor? Então, duas extremamente competitivas se enfrentando. Ela quis retribuir fora da mesa um sentimento de derrota que ela teve dentro da mesa. Mas você não ia falar a verdade. O seu papel no jogo era blefar, acabou, entendeu? A gente lida com isso. E eu acho muito bom quando dentro do ministério essas coisas acontecem. Tal pessoa roubou no jogo, ou tal pessoa se irritou no jogo, porque eu acho que é uma baita de uma forma de eu engajar com aquela pessoa, às vezes num problema até de caráter que a pessoa tem e que ela precisa ser exortada. É aí que entra o missionário, entendeu? É aí que entra o cristão que há em mim, em meio ao ministério, porque o jogo, ele revela um atributo daquela pessoa, e aí eu vou lá e eu falo. Teve uma vez que eu tive que falar com um casal, né, pais de uma menininha por volta dos 9 anos, ela não se contentava em ficar com a cor que não era a cor que ela queria. Olha isso. Não, gente. Depois era um jogo da memória que a gente foi jogar, ela não se contentava em virar as peças do jogo da memória e não achar um par. Ela começou a ficar brava de querer virar a mesa, de querer... Aí eu fui e falei com os pais, né? E assim, é super incômodo isso, mas eu falei pra eles, olha, se vocês não têm jogos de tabuleiro em casa, compre jogos, porque ela vai apresentar esse mesmo comportamento e vocês vão, como pais, poder conversar com ela. Mas tem muita gente que não quer ter esse trabalho não, Rony, pelo amor. Infelizmente, entendeu? Porque, se a criança já é assim, vamos evitar de ter esse tipo de atrito, entendeu? Vamos evitar esse tipo de jogo. Só que isso é algo que tá dentro dela, que não é o jogo que causa. O jogo só coloca pra fora algo que já vem, né? E eu acho que isso é um dos grandes atributos desse tipo de atividade. Porque vai além de ser um simples hobby e se torna até uma forma de terapia ou uma forma de entender as outras pessoas, né? Eu vejo uma outra perspectiva disso, que eu fico preocupado de fato, porque às vezes tem um elemento psicológico que as pessoas, elas, quando meio que sintoniza com a outra pessoa e passa a confiar, não é só mais uma questão de raciocínio, mas tem um envolvimento emocional com a outra pessoa e passa a confiar nela por causa disso, isso se quebra às vezes. Então, assim, de fato falta maturidade da pessoa que tá jogando ali, mas eu já vi isso também acontecer, né? E é um risco que a gente corre. Por isso que é interessante a gente, antes de oferecer algum jogo para aquele grupo jogar, ter conhecimento do perfil de cada um, porque é um risco que se corre sim, né? Eu já vi isso e eu, repensando na situação, falei, puxa, acho que não é bom jogar isso. Por isso que acho que minha esposa fica com os 2 pés atrás, por exemplo, de jogar Avalon, né? E de fato, na nossa igreja, eu sou pastor, né? E como é que fica essa questão de, poxa, é o cara que mente e tal, pra gente jogar no Vocari tranquilo, né? Mas dependendo de onde for
for, o que for, eu prefiro alguns jogos não jogar ou mudar a minha postura em determinados jogos. Eu acho sempre que o jogo nunca pode ser maior que as pessoas, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que abandonaram, por exemplo, a bebida alcoólica pra estar no meio da igreja, né? E aí os irmãos não bebem por amor a essa pessoa. Eu acho que tem pessoas que também abandonaram o jogo. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que tinham problema com jogo de carta. Então tudo bem, então a gente vai jogar outro tipo de jogo, não vai jogar jogo de carta, entendeu? A gente precisa ter essa sensibilidade mesmo, porque no final das contas eu acho que as pessoas, elas têm que ser mais importantes do que a diversão, o blefe, né, a discussão e tal. E esse bom senso é corretíssimo. E, inclusive, eu tomo muito cuidado também, porque, por exemplo, teve uma vez uma igreja que um pessoal começou a utilizar os jogos de tabuleiro, aí daqui a pouco o pastor falou assim, não, que vocês estão trazendo o jogo pra dentro da igreja, que Jesus mesmo virou os tabuleiros dos caras lá. Entendeu? Aí eu falei assim, então tá bom, meu irmão, tudo bem. Não continua com o projeto aí na sua igreja não, porque eu acho que não é por aí que a coisa vai. Jesus virou os tabuleiros, é inacreditável, entendeu? Cara. Então, cara, é impressionante, assim. Como eu falei, eu acho que eu não posso achar que esse pastor tá errado, porque ele sabe o que é melhor pra comunidade dele, né? Mas, por outro lado, a gente já viu isso acontecer com esporte, a gente já viu isso acontecer com videogame, e vai continuar acontecendo com mídias de entretenimento, entendeu? Sim. E entretenimento não é tão importante assim, mas quando a gente usa pra missão, talvez esses pastores começam a entender que, poxa vida, olha, aquele menino lá, que nem aconteceu comigo, tem um pessoal em Fortaleza que eles começaram recentemente um grupo de jogos de tabuleiro com um foco na galera nerd da igreja. A igreja tem em torno de 1.000 membros lá, só que eles têm um grupo nerd que tava meio orbitando, não tinha o que fazer com eles. Normal. Aí um rapaz lá começou esse trabalho e ele tava lá, reuniu lá ele mais 8 rapazes, todos jogaram lá uma célula, né, tipo um pequeno grupo de estudo bíblico lá, e depois eles ficaram jogando à noite. Aí terminou que um dos rapazes que tava lá no dia, eles tinham acabado de conhecer ele falou assim, nossa, que legal, eu tô na igreja há 1 ano e eu nunca tinha conhecido uma pessoa senão um outro que eu conheço ali dentro da igreja. Agora eu saio daqui amigo de mais outros 8. Aí você vê que o jogo fez sentido ali naquela comunidade, que trouxe um cara tímido, um cara talvez não gosta de esporte, talvez não gosta de música, talvez não gosta de um monte de coisa, mas naquele grupo ele se sentiu confortável, ao ponto de chamar aqueles caras que ele tinha acabado de conhecer de amigos, entendeu? E deveriam ser mesmo, porque são irmãos dele em Cristo. Então, assim, o jogo proporcionou uma experiência que talvez aquele pastor que falou, tem que virar os tabuleiros, se ele visse, ele ia falar, cara, a gente precisa ter mais jogos aqui, porque tem mais gente que tá aqui na igreja e não interage uns com os outros, não conhece ninguém, tá se sentindo sozinho, entendeu? Dentro da igreja. Olha que estranho. E às vezes aquele perfil tímido, isolado, normalmente são pessoas que gostam de pensar e tal. E pra esses aí, com alguns jogos de estratégia, às vezes o cara se revela e o pessoal elogia e aí o cara se encontra, né? Então a gente tem casos assim, verdade, né, na igreja, verdade. de pessoas que chegaram por causa do jogo. Até então, ele ia lá, ficava quietinho, não falava muito com as pessoas, vivia num mundo diferente. Mas colocou o cara pra jogar, o cara se encontrou, todo mundo passou a admirar essa pessoa, ele se encontrou, né? E esse é o poder da mesa. Sim. Quando a gente olha eu chamo de teologia da mesa, né? Você vê que sentado com os publicanos lá, né, Zaqueu, ou falando lá com um fariseu, ele usa a mesa para ser a despedida principal para ele ir pra cruz. E é interessante também porque quando a gente olha pra mesa, a gente vai ver lá Cristo, ele não se revela na estrada de Emaús, ele se revela na hora do pão, lá na mesa. Então, a gente tem que ver que Cristo, ele dá muita importância pra mesa, porque a mesa é um lugar de aceitação. Esses dias atrás eu tava numa mesa, depois da Abrim lá, que é a Feira Nacional de Brinquedos lá, com um cara que é budista. Ele é dono de lojas lá em Salvador, o cara budista, e a gente tendo uma conversa ultra agradável, assim, uma pessoa super fantástica, e assim, a gente trocando experiência, ele de um ponto de vista religioso diferente do nosso e tal, mas por causa desse hobby que a gente tem, a gente conseguia falar exemplos, explicar ilustrações do que a gente estava querendo explicar um pro outro, de maneira muito clara. Então, o jogo virou uma linguagem entre a gente. E eu acho que, né, tem igrejas hoje investindo em estudo de livros,
Libras, que é uma linguagem muito bacana. Tem igrejas investindo em arte, né? Ministérios inteiros, né? Você tem a Jocum aí inteira mexendo com arte e tal, Steiger, né? Você vai ter missões usando profissionalismo e tal. Os esportes. Esportes como, né? Tem Atletas em Ação, tem Atletas de Cristo, a CBE toda aí, né? Com toda essa galera trabalhando. Então, assim, quando você vê, o que eles estão procurando é uma linguagem que una pessoas diferentes, né? Uhum. E o jogo de tabuleiro, ele é uma linguagem. Um grande designer americano, Jeff Engelstein, ele inclusive escreveu um livro agora que tá sendo assim, é o compêndio de mecânicas de jogos. Ele juntou tudo num livro só. Nunca ninguém tinha feito isso. Primeira vez. Acabou de sair faz, sei lá, 5 meses atrás. Que legal. Cara, um negócio muito bacana. Ele falou o seguinte, ele falou, eu gosto de jogos de tabuleiro porque eu não sou bom em engajar socialmente com pessoas. Ele falou, ele odeia coquetéis. Porque ele falou, eu vou pro coquetel e eu não sei qual que é a regra de engajamento com as outras pessoas ali. Eu vou ficar protocolo, né? Eu vou falar o quê? Eu vou começar que assunto? É meio ruim. Ele falou, ele se sente totalmente desconfortável. Aí ele falou, agora, quando tem um jogo na mesa, eu sei que as regras do jogo são o protocolo que a gente vai seguir pra um lidar com o outro ali no jogo. Então, automaticamente, ele se sente confortável. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens. Quando a gente usa jogos de tabuleiro, a gente simplifica as regras sociais para aquele conjunto de regras, e aí aquelas pessoas vão interagir umas com as outras baseado naquilo. E é por isso que talvez aquela sua amiga lá, Adri, ficou tão chateada, porque naquele set de comunicação, ela se sentiu, sei lá, violada. Mas no fundo ela deve entender que aquele era o contrato social entre todos os jogadores. Acho muito bom a gente ter linguagens assim, e a gente precisa mesmo investir em mais ministérios, missões, trabalhos que criam linguagens entre pessoas, principalmente entre cristãos e não cristãos, né? Falando dessa questão da linguagem, né, eu lembro do Oasis, né? A gente foi um lugar muito bom que a gente passou antes de casar, de alinhamento, né? E o pastor Bill, que é muito inteligente e tal, ele usa os jogos também pra analisar a galera, né? E ele é aquele perfil que joga e desafia todo mundo. Então, todo mundo parece que tenta ganhar dele, né? Que legal, e acho que foi a primeira vez que eu tive a experiência de eu não ser o alvo de todo mundo. Então, assim, mas é verdade, no Vocari todo mundo quer ganhar dele. E ele faz isso, ele provoca o pessoal, mas ele fica estudando a reação das pessoas, né? Porque vocês falaram que dependendo da situação, vocês não levam certos jogos porque não querem gerar certas situações desconfortáveis. Sim. No caso de um retiro, para tentar tirar das pessoas o pior de cada um, o objetivo é realmente usar um jogo que vai deixar as pessoas desconfortáveis, né? Aí é outra situação. Então, pra você conhecer uma pessoa, você tem que não só jogar com ela, né? Mas também desafiá-la, olha só. Tem que desafiar. Provocar. O que vocês acham de pessoas que irritam as outras nos jogos? Então, quando você tava fora, ele tava apresentando os perfis aqui. A Adri é a assassina, tá? Que fique bem claro, a Adri é o perfil assassino. Eu não sei qual que é esse perfil, depois não. Você vai ouvir o programa, você vai saber. É aquela que quer ver o circo pegando fogo. É verdade. E quer ficar assistindo de camarote. Quando eu jogar com vocês, eu vou ficar esperto na Adri, então. Na Adri e no Fábio, viu? Fica esperto no Fábio, que é o rei do blefe. O Fábio é o rei do blefe. Minha meta é bater o Fábio, do blefe. Impossível, viu? Gente, muito legal, é um tema que todos nós amamos e vocês estão muito mais imersos nisso até do que eu. O Fábio tem grupos que leva pra casa dele, agora nessa época de quarentena é melhor que não leve. Ai, verdade. E A gente quer não muito dá pra ir. jogar agora. Não dá, tem que dar uma pausa aí. Na verdade, assim, agora é uma boa época pra jogar com a família, né? Aproveitar o tempo de quarentena, passar um tempo junto com os filhos. A gente tem jogado bastante com as crianças aqui, mas o Fábio tem, né, Fábio? Encontros constantes na casa de vocês, em outros lugares, pra trabalhar com jovens, né, pra ter essa interação, que tem esse foco muito legal de trazer pessoas pra perto, você conhecer gente nova. Acho que o melhor jeito mesmo de conhecer pessoas é jogando com elas, né? Eu lembro quando eu jogava muito futebol, às vezes você nem conhecia o cara direito, às vezes tá na praia, eu lembro disso na praia, assim, você tava lá jogando 4 contra 5, chega um cara do nada, assim, posso jogar aí? Chega aí e tal. Você bate um papo com o cara depois, vai lá, dá um mergulho, desenvolve a conversa, e numa simples pelada de praia, né? Em jogos de tabuleiro é a mesma coisa.
coisa, você acaba se relacionando com pessoas novas, oportunidade de conhecer gente, fazer novos amigos, de conhecer melhor as pessoas, de ver quem realmente tá te enganando o tempo todo. Olha, olha aí. Defende a gente aí, Fábio. Gente, mas sabe uma coisa que é muito legal? Eu tô com um hobbyzinho novo agora, né? Que é montar cubo. Então, montar cubo 3x3, 2x2, Pyramix, essas coisas. A gente, todos a nós gente aqui em casa. Muito assim. Aproveitando a quarentena. Você tá no Pyramix, você já tá nas drogas pesadas, isso aí, não, hein? mas Olha eu achei só. o Pyramix muito fácil, cara. O 3x3 é mais difícil, assim, de ensinar e tal, né? E aí, eu quero já quero pegar 4x4, 5x5, tô doida aqui, já que eu quero outros. Mas por que eu tô falando isso? Porque uma coisa que eu gosto, não só de montar, mas eu gosto de ensinar. E é muito legal. Eu já ensinei várias pessoas a montar o cubo 3x3 e todas as pessoas que eu ensinei, eu conheci um pouco mais sobre a vida delas. Porque exige muito tempo de ficar junto, porque você tá ensinando pra pessoa e cada fase do cubo 3x3, ela precisa ficar praticando. Então, quando ela tá praticando, a gente vai conversando, batendo um papo. E aí, cada fase, são 8 fases pra montar o cubo 3x3. Na meu... A Adri tem uma fase a mais, tá certo. Gente, eu tenho uma modalidade lúdica. Eu monto o cubo contando histórias. Mas vem comigo que é mais fácil, tem uma fase a menos. mas o dele é assim, levanta a face, desce face. Qual que é mais barato, né? O dele fala, rotaciona pro lado de cá, rotaciona pro lado... Eu não, eu vou contando história, eu falo, aqui tem um casamento, vai acontecer uma festa, a peça amarela não foi convidada. Então vamos ver como vai acontecer esse casamento. Cara, meu filho de 7 anos aprendeu rapidão, então assim, eu vou contando histórias enquanto eu vou montando o cubo. E é interessante que eu já ensinei mais de 10 pessoas e cada um pouquinho dessas 10 eu conheço um pouco mais. O ruim que a Adri vai ensinando a montar o cubo pras pessoas, aí as pessoas não acham mais a gente super inteligente, porque não é tão fascinante assim depois que você aprende a montar o cubo. A pessoa fala, nossa, fácil montar muito mais legal quando as pessoas veem a gente montando e parece que a gente tá mexendo aleatoriamente, mas só tá seguindo umas formulinhas básicas pra resolver o cubo. Mas é muito legal. E aí eu tava pensando, até assim, vocês conversando agora, que a gente tem um projeto de ir pra Espanha e a gente quer se relacionar com as pessoas lá, né? E aí eu fico, cara, eu quero ensinar as pessoas a montar o cubo, eu quero jogar jogo de tabuleiro. Sim. Eu sei que lá é mais difícil porque eles não entram em casa, mas de repente... Né, deve ter lugares em comum, parques assim, que dá pra fazer isso. Luderias, né? Tem luderias lá, tem lojas especializadas em jogos de tabuleiro que você vai pra jogar e você pode criar relacionamento nesses lugares. Na verdade, sim, qualquer coisa, né? O hobby tem muito esse trunfo, né? De você gastar tempo com outra pessoa, se forem hobbies comunitários, não hobbies individuais. Então, qualquer coisa que você fizer que faz você passar tempo com outra pessoa, pode ser que você esteja o tempo todo falando sobre o jogo, mas você está desenvolvendo um laço nesse relacionamento que dificilmente você desenvolveria de outra maneira. Ou no trabalho, ou na rua. Você vai ter que parar de frente para aquela pessoa para fazer aquilo. E isso gera esse laço de aproximação. Por isso que esse ministério que vocês desenvolvem, o Fábio não admite tanto assim, mas é um ministério que ele desenvolve também, é tão importante. Tem um termo, viu, Paulinho, para isso que a gente chama de história compartilhada. Porque que legal. Eu costumo dizer que, por exemplo, vamos pegar um adolescente, né, que... por que um amigo meu, adolescente, não vem no encontro de adolescentes da minha igreja? Geralmente ele vai ter, inconscientemente, 3 perguntas maiores, que são as seguintes. Eu não sei sobre o que eu vou falar lá, eu não conheço ninguém lá, e eu não sei o que vai acontecer lá, né? Ele tem essas 3 dúvidas, né, na cabeça dele, que ele talvez não saiba nem explicar em perguntas, mas a verdade é essa. E quando você coloca o jogo na mesa, por exemplo, chega pro seu amigo e fala assim, cara, vamos lá jogar um jogo de tabuleiro com os meus amigos lá, na tarde, lá, tal dia, em tal endereço, e ele vai. Primeiro, ele sabe que vai ter jogo de tabuleiro lá. Depois ele vai jogar com a galera, então ele sabe que você não precisa conhecer todo mundo pra jogar um jogo. Basta sentar na mesa, saber as regras e jogar. E por fim, o que você vai conversar? Você vai conversar sobre o jogo. Então, ele engaja com as pessoas ali e ao término do jogo, ele vai ter essas 3 coisas. Ele sabe o que acontece ali, ele tem alguma coisa pra falar e ele conhece agora pessoas porque ele acabou de jogar com o João, com o Pedro, com o Fábio, entendeu? Então, assim, mata esses 3 inimigos da chegada de alguém novo no contexto da igreja. Então, quando a gente oferece o jogo de tabuleiro pra um jovem jogar com os amigos dele, ele cria o laço da história compartilhada, onde, pô, foi legal aquele jogo de pirata que a gente jogou lá, cara, nossa, hein, eu destruí seu navio aquele dia lá e tal. Então o cara, ele já vai ter alguma conversa com aquelas pessoas, ele agora já conhece mais outros 3 caras que jogaram com ele, entendeu? Então assim, ele chega num ambiente da igreja mais confortável. Então eu acredito que essa é a oportunidade que a gente tem com os jogos, né, de criar essa história compartilhada que o cara sente parte junto com aquelas outras pessoas que compartilharam dessa história com ele. Muito legal mesmo, gente.
legal. Se você ainda não descobriu a magia dos jogos de tabuleiro, se você é muito competitivo ou se você não gosta de jogar, dá uma chance. Vai ter um jogo que vai ter mais a ver com você. Não fique preso só nos seus traumas com War e Banco Imobiliário e Jogo da Vida. Tem muita coisa legal que dá pra descobrir. E vocês podem seguir esses caras aí nas redes sociais que vocês vão aprender muito com eles. Sim, e gente, não tenham problemas com pessoas competitivas, elas são legais também. Eu tenho uma amiga que ela é muito competitiva, mas essa amiga é muito legal, viu? Ah, tá bom. Posso apresentar ela pra vocês, tá bom? Pessoas bem competitivas são bons jogadores, né? Eu vou falar isso pra amiga. Quando a pessoa ela é muito competitiva, mas ela não sabe lidar com derrota, ou até com a vitória mesmo também, aí ela é um mau jogador. A gente precisa ajudar a melhorar. Não, eu sei lidar muito bem com a derrota. Você não, a amiga. Não, é verdade. A amiga sabe lidar muito bem, mas que o Fábio anotou errado o meu tempo na competição do Vocari, isso ele anotou. Ai. Aí tem que contextualizar as pessoas, eu vou ter que contar a minha história. Vou ter que contar a minha história de glória. Tá bom, André, você pediu, eu conto. Não é nem um jogo de tabuleiro, mas foi um jogo criado pelo Fábio Takeda pra interagir a galera, pra trabalho em equipe gente, e tal, dentro do retiro. Eu confesso minha derrota. Vai, pode continuar. Não, agora... Fábio, você quer contar, Fábio? Fica melhor quando outra pessoa conta essa história, eu acho. Fica à vontade. Mas é chato, né, mano? Não me vamos lá, então. Né, Fábio? Não me comprometa. Eu já estava terminando o podcast e tal, mas eu acho que vou ter que encaixar essa história aqui, porque realmente ela é maravilhosa. Tem que deixar registrado, né, amor? Deixar registrado pra posteridade. Meu orgulho. Vai que eu não tenho outra oportunidade. O Fábio criou um jogo. Nós tínhamos 9 equipes no Retiro. Retiro do Vocari é a equipe executiva e tal, não é o evento do Vocari grande. É quando a gente se reúne pra traçar estratégias, ter um tempo de comunhão e tudo mais. Então a gente estava em 9 equipes de trabalho. Essas equipes estavam se desenvolvendo durante o Retiro mesmo, não era uma competição ou nada, era equipe de trabalho mesmo. Mas teve uma tarde que a gente fez uma atividade de team building, né? Que chama construção de equipe, construção de valores de equipe. E o Fábio criou uma brincadeira que você tinha que medir uma determinada distância e calcular um determinado tempo. Mas para isso você não podia usar régua, nem trena para distância e nem celular e relógio para o tempo. Então você tinha 5 minutos para traçar uma estratégia. Ele deu uma pazinha de mexer café e falou: a pontinha dessa pazinha de mexer café corresponde a uma unidade de distância. E o tempo vocês vão ter que pensar a melhor forma de desenvolver. Nós fomos lá, a nossa equipe, e traçamos a estratégia. Tu precisa contar toda a estratégia, amor. Tá bom, tá bom, enfim. É porque depois a Adri vai criticar a minha estratégia. Não vou, eu já confessei. Eu já confessei No fim da história, nós traçamos a nossa estratégia para medir tempo e distância. Eu fiquei sozinho responsável pelo tempo, porque nesses 5 minutos que nós tivemos, eu abri o relógio, nessa hora você podia, e eu tentei registrar o bit do tempo para tentar marcar esse tempo. Sim, nós fizemos isso, a mesma coisa, só que em equipe. Só que ela, aí, tá vendo que ela ia criticar não tô criticando, eu só tô falando... O team building funcionou entre vocês. A gente fez... Exato. Eu confiei na minha equipe na distância, tá? Aí, assim, eles tinham que medir 400 unidades de distância e eu tinha que marcar na cabeça 10 minutos e 30 segundos. Olha que sofrência. Cada uma das 9 equipes tinha um tempo diferente para calcular. Então começava com quantos? 9 minutos, Fábio? 9 minutos. Começava com 9, então uma equipe era 9 minutos, outra 9h15, 9h30, 9h45, 10, 10h15, 10h30, 10h45 e 11, talvez. Eu perdi as contas aqui já. Por aí. Aí assim, ele dava o start para todas as equipes. E quando acabasse o tempo, quem tava contando o tempo gritava, ele marcava o tempo. Aí o que aconteceu? A nossa equipe lá fez a estratégia, mediu a distância. Na hora de marcar o tempo, eu fui o primeiro a dar o fim do tempo, Fábio? Porque eu lembro que a hora que eu cheguei perto de você meio que assustou, assim, de eu estar chegando. Não foi. Teve gente antes? Sim. Teve gente antes. Aí o Fábio começou a dar as parciais. A primeira equipe errou por uma margem de 1 minuto. Aí todo mundo, nossa, 1 minuto. E a distância errou por uma margem de 40 centímetros. Nossa, arrasou, a galera aplaudiu e tal. A equipe da Adri errou por quantos minutos? 3? Muitos minutos. 3 minutos. Aí a outra equipe errou por 2 minutos e tal. Erramos rude. E aí o Fábio fazia uma porcentagem, Mas né? erramos em equipe. Somava. Continua. Somava o erro do tempo e o erro da distância e dava lá a porcentagem. Então, tinha gente que tava lá com o seu foi 55%. 55%, a gente ficou de rec. A equipe da Adri foi 55%, aí tinha uma lá com 60 e pouco, aí tinha uma lá que tava com 92, 91, 92%. Aí chegou a nossa, o Fábio deixou a nossa por último, não sei porquê, mas ele foi deixando por último e tal. Aí ele falou, olha só, a distância, vocês erraram por, não me lembro, coisa de
12, 14 centímetros, uma coisa assim. Foi o mais próximo que a gente conseguiu. Que equipe é essa? Aí na hora do tempo, gente, nós erramos por 10 segundos. 20 segundos no Momento da Glória. 10 segundos. Fábio, quantos segundos de diferença? 10 segundos. 10 segundos de diferença. Uau. Gente, eu marquei 10 minutos e meio de cabeça e errei por 10 segundos. E até hoje eu não me perdoo por ter errado por 10 segundos. Perfeccionista. Não dá certo isso aí. Pode parar, vai. Aí a gente fez 97%, cara, da prova. Foi bonitinho. Eu fiquei orgulhosa parabéns. de você, amor. De verdade. Ô, Fábio, aí, ó, vamos pegar essa sua ideia e vamos desenvolver o jogo de tabuleiro disso aí, cara. Então, ele É criou a hora, essa brincadeira, foi muito legal, cara. E os ouvintes que usarem esse jogo aí, royalties pra nós, né? Aprendi no podcastirmãos.com, você coloca lá, tá bom? Mas é muito legal a brincadeira mesmo, viu? Valeu mesmo. Tem um jogo que saiu agora de uma editora aí, a Conclave, que chama Team Tree, onde uma pessoa ela fica com uma venda nos olhos, a outra pessoa ela só fala por mímica e a última ela põe as peças em ordem e tal. E aí você tem que trabalhar em equipe, as 3 pessoas, pra cumprir o cartão que fala como as peças, que são tipo essas peças que nem de Tetris, né? Na ordem correta, na forma correta. Cara, nossa. ótimo pra team building também, bem legal. Cara, sabia que eu tava pensando em alguma coisa desse tipo pra fazer o team building? Nossa. Do Vocari. Alguma Cara. coisa desse tipo mesmo. Fica pro Dá pra próximo, copiar, fica pro próximo. No próximo a gente não vai estar... Tem essa. Mas daí não vai ter tanta emoção, né, gente? Não vai, amor. Não tem ninguém tão competitivo quanto a gente. Muito bom, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. O ministério de vocês é incrível. Vocês têm que investir muito nisso mesmo. Fábio Takeda, Sim. você acha ele no Instagram, o perfil pessoal dele. Ele não tem um ministério ainda voltado pra isso, é pastor. Sim. Mas tem o Rony, né, Rony? A Mesa e o Trono é o Instagram. A Mesa e o Trono, é isso aí, @Mesa e o Trono no Instagram e no Facebook, acha a gente fácil. A gente não tem um site ainda, mas se você botar também www.amesaeotrono.com.br, também vai achar nossas mídias sociais e tudo mais que a gente tem aí disponível. Inclusive lá tem um documentozinho que explica como é que funciona o ministério, como que as pessoas podem tentar implantar nas igrejas delas aí. Vai ser um prazer poder ajudar a galera a começar projetos aí em sua comunidade com jogos de tabuleiro. O Rony tá em Praia Grande, né? Litoral paulista, Baixada Santista. Então, se você é da região, entre em contato com ele. Eu vejo sempre que tem encontros por lá de jogos. Isso é muito legal. Se você estiver passando férias, né? Na praia, lá no litoral sul de São Paulo, entre em contato com ele também. Com certeza vai ter um joguinho pra você participar. A gente quer visitar. Com certeza. Segundo sábado do mês aqui em Praia Grande, a gente sempre tem um evento aí. Depois do fim da quarentena. Tem que acabar isso aí, esse coronavírus chato aí que atrapalha a gente. E também eu sempre dou uma rodada pelo país aí, então às vezes eu tô indo pra alguma outra cidade, já fui convidado por alguns pastores pra ir nas igrejas deles aí, estamos conversando aí com o pessoal do PV também pra mostrar pra galera do CLD lá, então Caramba, assim, que legal. o negócio, a gente quer levar isso pra onde quiserem começar alguma coisa com jogo de tabuleiro, eu tô aí pra isso, a gente tem um grupo no WhatsApp também, quem quiser participar pra aprender um pouco disso, eu tenho dado algumas dicas lá, e é um negócio muito bacana, né? A galera começar aí, querer ajuda, eu tô aí pra isso. Esse é meu trabalho como missionário. Que fantástico, muito bom. Todos os links estão aqui no post do podcastirmãos.com, para as redes sociais e para os sites e tudo, para você entrar em contato com toda essa galera aí. Eu queria dizer que eu já era fã aí do Irmãos.com, né? Pra mim foi uma honra poder ter conhecido o Paulinho e a Adri, eu falei com eles um pouquinho no retiro, né? Foi o primeiro podcast que eu ouvi, né? Foi um amigo, Sérgio Sakata, que me apresentou há muitos anos atrás e foi o primeiro que eu ouvi e eu gosto muito, né? E também é uma honra participar junto do Rony, né? Então, foi apresentado ao ministério dele por um amigo em comum dos 3 aqui, né? Que é o André Dixon. E tô querendo conhecer, mas eu tenho acompanhado, né? No Insta, o trabalho deles, assim, e queria dizer que pra mim é uma honra estar participando junto de vocês 3, né? O Paulinho, a Adri e o Rony. Que demais. Muito legal. Valeu. Programa muito gostoso, viu? Dá até dó de terminar, mas a gente volta nesse tema daqui E deixa daqui um um abraço tempo. pro André, o André Dixit, né? Eu ouvi falar que... O André Dixit. Recadinho! Legal. Cash, No programa anterior. Que isso? Muito obrigado.
Recadinhos, esposinha! Recadinhos especiais com muita coisa vindo por aí. Porque a gente sabe que o pessoal tá com um pouco de tempo agora, né? Porque, se bem que tem muita gente que escuta podcast no carro, no trânsito, né, amor? Então, né? Mas daí as pessoas estão arrumando tempo pra escutarem dentro de casa fazendo outras atividades. Sim, então agora você pode juntar as tampas dos seus tapuers, que tá tudo Exato. faltando, ajudar a lavar louça, lavar roupa. Organizar toda a sua casa, dar aquela separada naquelas contas, naqueles olerites. Lixar o pé, olha só, lixar o pé. Lixar o pé. Aqueles olerites de tantos anos que você guarda lá que não serve pra nada Serve pra e tal. nada, gente. Ai, Então, liga o podcast e vai fazendo essas coisas. E por isso, assim, a gente tá produzindo muito conteúdo nessa quarentena também, aproveitando as possibilidades que nós temos de conversar com mais gente, tem mais gente em casa, mais fácil de agendar e tal. É verdade. Inclusive, semana passada saiu o episódio 2 do Coletivo Tangente, né? A Foi gente tem o demais, podcast cara. Tangente aqui em irmãos.com. Eles decidiram a periodicidade, vai ser sempre na última sexta-feira do mês. O podcast é mensal. Então, na semana passada saiu o segundo episódio. A partir do próximo episódio não estará no feed de irmãos.com. Então, você procura por podcast Tangente em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, vai estar em todos os lugares. Você já pode assinar desde já para pegar os próximos episódios também. E ouça os 2 primeiros se você ainda não ouviu, né? Sim, é uma boa introdução, assim, pros temas que virão aqui pra frente. Então é importante ouvir os primeiros pra ficar sintonizado já com o assunto e com tudo que vai ser discutido nos próximos episódios também. E por falar em 2 episódios, nós já lançamos 2 episódios do nosso isolamento social. É assim que chama? Nossa, Adri. Como é que chama? Isolamento social? Plantão da quarentena. Plantão da quarentena. Sim, a gente entende que o momento que a gente tá vivendo é histórico e a gente quer deixar um registro pras próximas gerações do que a gente tá vivendo. É verdade, eu fico pensando nos meninos, né? Que interessante, daqui uns, sei lá, uns 10 anos. Exato, e os programas são bem datados mesmo, é o que a gente tá vivendo naquela semana. E nesta quinta-feira também teremos mais um episódio, será o terceiro. A ideia é fazer episódios semanais enquanto estamos vivendo essa quarentena. E vai ser um episódio muito especial e internacional, olha só. Gente, é episódio curtinho, vai lá, ouve lá. Mesmo que seja datado, vale muito a pena pra acompanhar, né? Sim, sim, você está vivendo isso, você vai acompanhando um pouquinho com a gente, tendo algumas dicas e informações importantes pra você enfrentar esses dias também. E falando sobre o próximo literário, nosso próximo podcast literário, nós gostaríamos de que vocês nos acompanhassem na leitura do livro A Peste, de Albert Camus. Camus, sei lá, Camus. A gente fala Albert Camus, né? É, tá escrito assim. É o jeito que pelo escreve. menos. É. Mas você pode ler com a gente, tem muito a ver com a fase que nós estamos vivendo. Caramba, é muito sensacional, gente. Esse livro veio no Clube Ictus no final de 2018, estava aqui na nossa biblioteca. A Sara já leu ele há muito tempo, comentou com a gente num grupo e tal, e a gente falou, caramba, eu tenho esse livro aqui, tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo, vamos ler para o próximo literário, você pode ler com a gente. E se você ainda não ouviu, na semana passada entrou o livro da Charlotte Brontë, Jane Eyre, um clássico da literatura inglesa. É um livro bem gostoso de ler. Vamos lá. Escuta lá, vê eu falando bem do livro. Você pode ler para se interessar mais pelo livro, depois vai atrás dele que tem versões aí disponíveis até digitais para você ler. E na próxima semana teremos jet lag, mas eu ia fazer surpresa. Não. Você vai contar? Tem que contar para as pessoas ficarem preparadas, né? Porque assim, tem algumas pessoas que talvez não vão se interessar pelo episódio, simplesmente porque ele será totalmente em inglês. Olha isso! Dá pra você deixar tocando e colocar o seu celular do Google do lado. Aí o fala, Google você vai quis traduzindo. dizer... Hello, people! Você quis dizer olá, pessoas? O que eu posso dizer? O inglês falado no podcast é muito fácil de se compreender. Então, se você tem um nível básico de inglês, talvez você consiga compreender uma boa parte. Se você tem nível intermediário, eu acredito que dá pra entender tudo, porque o inglês do nosso convidado é muito fácil. Sim. O nosso inglês é macarrônico, né? Sim. Meu e mais o meu do que o do Gustavo. O Gustavo fala melhor que eu. Mas assim, quem fala português tem mais facilidade de entender pessoas que falam português falando outro idioma. Então você vai ter algumas familiaridades, vai ficar mais fácil de compreender. Não, se você fala o básico, gente, se esforça pra tentar aprender. Se você fala o intermediário, você vai entender tudo. E se você fala o avançado, corrige o Paulinho. Manda aí umas ideias. E como é podcast, obviamente não tem legendas, né? Não tem tradução simultânea, fica impossível, insustentável e chato fazer tradução simultânea no podcast. Então o episódio é curto e é uma grande oportunidade de conhecer alguém que faz um trabalho incrível em outro país que nós não teríamos acesso se só ficássemos buscando pessoas que só falam português. Sim, então é um teste novo que estamos fazendo no podcast irmãos.com. A gente pretende também, quando o nosso espanhol estiver mais
Hola, apurado. Personas. Hola, personas. Também pretendemos fazer em espanhol. Em espanhol. Pero sim. ainda estamos... Nosotros estamos empezando a hablar espanhol, estamos praticando, mas assim, também queremos fazer jetlags e outros episódios em outros idiomas, e você que se interessa por esses idiomas pode ser até mais uma ferramenta para você aprender coisas novas, aprender novo vocabulário. Então, o episódio da semana que vem do jetlag é totalmente em inglês, mas você que não entende inglês não vai ficar sem podcast novo, porque na quinta-feira da semana que vem também teremos o Plantão da Quarentena. Sim, Plantão da Quarentena número 4. E também nós soltamos nos nossos IGTVs 2 videozinhos bem legais aí que eu gostaria que você assistisse. Aliás, se você ainda não nos segue nas redes sociais, tá dando muita mancada, né, amor? Porque a gente agita nossos stories e também a gente alimenta nosso IGTV. Mas uma música do Paulo Nazaré, aquela Não É Mais Segredo, a gente cantou com alguns amigos e colocamos lá no nosso IGTV e, gente, ficou muito lindo, ficou muito tchutchuco, viu? Se você não viu, vai lá no Instagram de irmãos.com. E nesta semana, o Vocário publicou o nosso testemunho, meu e da Adriana, que vos fala aqui também. Sim. Nós participamos do programa Inspire-se do Vocário, em que todo mês tem uma pessoa, um casal, dando testemunho sobre a sua jornada de vocação. E gente, se você ainda não conhece a nossa... legal. Dentro do nosso IGTV de irmãos.com tem o nosso Inspire-se com o nosso testemunho, mas lá no IGTV do Vocário tem todos os testemunhos do Inspire-se. Vale muito a pena vocês assistirem. Segue lá então, @Vocário Brasil, e saiba de todas as novidades. Esse vai ser um ano bem diferente para o Vocário também, para o mundo, né? Vou trabalhar bastante. Para o Vocário também, então acompanhe lá todas as novidades. Vai ter, obviamente, muita coisa online para você acompanhar, mesmo que você está distante, você vai ser privilegiado pelo que vai ser produzido lá em irmãos.com, em todas as redes que a gente participa aí. Segue tudo e a gente vai junto aí nessa quarentena, produzindo conteúdo, aprendendo junto e compartilhando um pouquinho do que a gente tem aprendido também.